Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 em diante. Glória a Deus. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Querido Pai, queremos te louvar, render graças ao teu nome, Senhor, por esta ocasião tão feliz de estarmos reunidos na tua casa para aprender de ti, da tua palavra. Quando precisamos que o teu Espírito Santo nos ajude, iluminando-nos o entendimento, nos dando sabedoria e graça e falando a cada coração por tua palavra, Senhor. Que nesta noite saiamos daqui edificados por ela e que o teu Espírito nos ajude a viver de acordo com esta palavra. Por tua graça, nós te oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido irmão, deixe sua Bíblia aberta no texto que nós já lemos, para que possamos aqui trazer a palavra, a nossa edificação. Eu li a notícia de um senhor de 93 anos de idade, na Itália, que conseguiu recuperar-se na epidemia de Covid. E ele ficou um tempo no hospital e por um dia apenas precisou de usar um respirador. Mas quando ele estava já pronto para sair do hospital, o médico lhe comunicou que euros, que era a taxa daquele único dia que ele havia usado o respirador. E ele começou a chorar muito. E o médico tentando consolá-lo e dizendo: não, senhor, mas tenha calma, o hospital ele parcela, ele divide, a gente dá um jeito. E aquele homem disse: não é por causa disso, eu tenho muito dinheiro, posso pagar com facilidade esse valor que o hospital está me cobrando por um dia de uso do respirador. A questão é que eu tenho durante 93 anos respirado, porque Deus tem me dado a capacidade para isso, e agora que eu estou vendo que eu nunca me lembrei de agradecer. E ele dizia: se um dia custa 500 euros, quanto eu estou devendo a Deus por 93 anos que eu estou respirando? Essa história nos leva a pensar, queridos irmãos, que muitas vezes nós não paramos para avaliar o tamanho das bênçãos, da graça de Deus, da sua benevolência para conosco. Às vezes simplesmente vamos caminhando e nem percebemos o quanto é grande a graça de Deus para conosco e quanto ela tem nos provido de tantas coisas que nós precisamos. Mas como é bom a gente fazer às vezes um balanço, parar para ver, entender e poder não somente agradecer a Deus, mas também perceber a grandeza daquilo que todo dia Ele tem nos dado. No texto que lemos hoje, o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, aquele que é o seu filho na fé, um deles, como Timóteo. Tito é pastor na ilha de Creta, onde recebeu a missão de estabelecer pastores naquela igreja, combater o falso ensino,
ensinar a sã doutrina e também estimular os crentes a viver de acordo com a palavra de Deus. E aí nós vamos ver que no centro desta mensagem está a graça de Deus. E nós podemos então perguntar, qual é a ação da graça de Deus na vida cristã? E nós vamos entender então que a graça de Deus é quem nos transforma na regeneração, é quem nos conduz na vida cristã, do começo ao fim, e quem nos faz estar preparados para esperar a volta de Jesus, que breve acontecerá. No versículo 11, que nós iniciamos a nossa leitura, Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então nós vamos ver que a graça, queridos, é quem inicia a nova vida que temos em Cristo. O que é a graça divina? Todo crente sabe essa resposta. É o favor imerecido de Deus por nós. A graça divina é o maior presente dado no lugar do maior castigo. Nós merecíamos somente a punição por nossos pecados, mas Deus, em sua bondade e amor, nos deu da sua maravilhosa graça. Lá no Antigo Testamento, Deus já havia manifestado graça. Mas quando Cristo veio ao mundo, aí a graça se manifestou de uma maneira mais aberta. No seu nascimento, a graça de Deus já foi revelada, no nascimento de Cristo. E os anjos já cantaram dizendo que havia uma boa notícia para todos os homens. No ensino de Jesus, ele falou sobre a graça. Nos seus milagres, ele demonstrou a sua graça. Mas foi na cruz onde ele revelou a maior graça, aleluia, quando morreu por nós para nos remir da velha vida e nos dar agora uma nova vida nele. A graça, então, Paulo diz, se manifestou para resgatar o homem do império das trevas, para nos levar para o reino da luz. E ele diz que esta graça foi revelada a toda a humanidade. Todos os homens podem ser salvos, porque Cristo morreu por cada homem que existe, que existiu ou que ainda existirá nesta terra. Nós vamos encontrar em outros textos Paulo falando desta universalidade da oferta da graça, quando ele diz, por exemplo, 1 Timóteo 2:4, que ele diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos, queridos. Por isso Cristo morreu por todos. Nós vamos encontrar na segunda epístola de Pedro também ele dizendo: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer salvar todos os homens. Enviou seu Filho para morrer por toda a humanidade. E por que todos não são salvos? Porque muitos rejeitam a graça de Deus. Porque não querem receber o presente que de graça Deus oferece. Mas Paulo deixa claro, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. E isso é para nós sermos gratos, queridos, porque o pecador precisa da graça de Deus. Ninguém seria salvo sem a graça. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, o verso 8 em diante, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque não fui eu que dei o primeiro passo, foi Ele que veio ao nosso encontro. Não fui eu que o encontrei, eu estava perdido, Ele que me encontrou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós entendemos que o homem decaído, o seu arbítrio está tão deformado, tão morto, que ele não pode decidir-se pela salvação, senão se for alcançado por esta maravilhosa graça. Mas Deus, como é tão grande em misericórdia, Ele quer salvar a todos. Por isso a graça de Deus encontra cada homem
ela é oferecida a todos, e nós precisamos desta graça todos os dias. Há uma beleza na expressão que o apóstolo Paulo usou. Ele diz: a graça de Deus se manifestou. A ideia aqui é que a graça de Deus raiou, ela brilhou, ela apareceu como o sol que nasce de manhã e ilumina toda a terra. Porque quando Cristo veio ao mundo, exatamente foi isso que ele fez. Ele iluminou todo o mundo com a sua graça. Quando no seu evangelho, João, no capítulo 1, fala da encarnação do Filho de Deus, ele diz de Jesus: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Todos são alcançados por essa manifestação da graça. Aleluia. Nós percebemos que há uma necessidade da graça, e só por ela nós podemos ser salvos. Mas todos podemos louvar a Deus, porque Ele manifestou essa graça em Cristo Jesus. Eu gosto de uma frase de John Wesley, que ele diz: não há homem, a menos que extinga o Espírito, que esteja completamente sem a graça de Deus. E ele conclui dizendo: não há homem que peque porque não tem graça, mas peca porque não usa a graça que tem. Porque a graça de Deus tem se mostrado salvadora a todos os homens. E essa é a grande distinção do cristianismo, queridos. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas essa graça não só inicia a vida cristã. Paulo continua dizendo assim: esta graça, no verso 12, nos educa, nos ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça iniciou a vida cristã, mas Deus não nos deixa viver sem esta graça. Aliás, nós não poderíamos ser crentes sem a graça. A mesma graça que iniciou pela ação do Espírito Santo que nos convenceu, esta mesma graça que é libertadora, agora ela é educadora, ensinadora. A palavra que Paulo usa aqui é que a graça é uma pedagoga. Ela que nos ensina. Ensina a quê? Ensina a vivermos de maneira que nós agrademos a Deus. Ele nos liberta e em seguida Ele nos dá direção para nós vivermos nesta nova vida. A graça nos ensina, educando e até mesmo nos disciplinando quando nós precisamos. Mas ela nos acompanha todos os dias. No dia que você estiver se sentindo um crente forte, é pela graça de Deus. E no dia que você estiver se sentindo um crente fraco, é só um sentimento. Você não é um crente fraco, você é um crente forte pela graça de Deus, porque ela continua a operar na nossa vida para nos dar a direção, aleluia, e nos ensinar como nós devemos viver. A graça, ela dá a capacidade de nós vivermos de maneira a honrar a Deus, porque ela nos ensina cada dia. E o que é que ela nos ensina? Paulo vai falar aí de dois aspectos desta graça. Primeiro, ele diz que a graça nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas. A graça nos ensina o que nós devemos abandonar. Porque a vida cristã, queridos, ela é uma renúncia. Mas nós podemos renunciar porque a graça de Deus nos ensina isso. A graça fornece a chave que liberta e também fornece a lixa que tira o que não agrada a Deus. A graça fornece a luz que nos faz chegar ao reino de Deus e nos fornece também a direção para nós caminharmos neste reino, porque nós precisamos da graça de Deus para abandonar as coisas que não agradam a Deus. Às vezes eu ouço alguém dizer: não, eu primeiro vou deixar isso para depois ser crente. Não, você primeiro deve ser crente,
porque é pela graça de Deus que Ele nos dá a capacidade de abandonar a impiedade, a abandonar as práticas mundanas. É pela graça. E essa graça é exatamente a ação do Espírito Santo de Deus, nos orientando, nos guiando em tudo. Veja que a graça, queridos, ela não é simplesmente uma norma, mas é uma ajuda de Deus, uma orientação de Deus por seu Espírito. A graça não muda por fora, ela muda por dentro e de dentro para fora. Por isso que nós podemos mudar. Às vezes nós vemos na igreja alguém que aceitou a Jesus, e no outro dia, se essa pessoa tiver ainda com as roupas que usava, ou as roupas que os crentes não costumam usar, alguém pensa, ele se não mudou, não foi salvo. Acontece que quando a pessoa aceita Jesus, o seu guarda-roupa não é transformado automaticamente, mas o seu interior, ele começa a ser modificado pela graça de Deus para dizer, isso não te pertence mais, isso não é a forma de viver a partir de agora, isso não é a maneira de agradar a Deus, e você pode viver de uma maneira diferente. E aí então a graça de Deus vai nos moldando e nos conduzindo. Mas além de nos ajudar a abandonar o que não agrada a Deus, Paulo diz, renegadas as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos ensina também, queridos, a maneira de nós vivermos sensata, sóbria, disciplinada, moderada, diz respeito à forma como nós nos relacionamos com Deus, conosco e com os outros. No que diz respeito a como nós nos relacionamos com nós mesmos, ele diz, nós devemos viver nesta vida de forma sóbria. Isso quer dizer de forma equilibrada. Quando você vê alguém desequilibrado, está faltando graça. Quando você vê um crente que não consegue realmente equilibrar suas emoções, seus sentimentos, está faltando graça. Mas Deus tem graça para nos ensinar a viver assim. E ele diz que a graça também nos ajuda a viver de forma justa. Justa quer dizer que nós tratamos os outros com justiça, que nós agimos corretamente, que nós agimos de maneira a não ferir ou não defraudar o nosso próximo. Se você vê um crente que compra e não paga, um crente que vive pisando nos outros, um crente que agride alguém, está faltando graça. Mas Deus nos dá esta graça, nos ensina a viver desta maneira. E ainda ele diz que nós devemos viver de maneira piedosa. Piedade na Bíblia não é pena, compaixão, e sim o temor de viver diante de Deus, na presença de Deus. Uma vida piedosa é de alguém que reconhece que Deus está vendo tudo o que fazemos, nos acompanhando. É uma referência ao temor de Deus na vida daquele que sabe que tudo ele vê, e Ele está pronto a nos ajudar a andarmos de maneira a lhe honrar e lhe agradar em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, queridos. A graça nos ensina a viver. A graça nos ensina a tirar o que Deus não quer e viver de maneira que o honre. Se algum crente sente ainda dificuldades, vive tropeçando, e vez por outra o velho homem quer acordar, você sabe que a graça de Deus é quem ensina a viver de maneira a agradar a Deus. Então nós precisamos buscar esta graça, pedir ao Espírito Santo que nos oriente, que nos conduza, que nos ensine, que nos dê sabedoria para nós vivermos assim. Mas assim como a graça que liberta, a graça salvadora pode ser resistida, a graça que educa e que transforma também pode ser resistida. Porque às vezes tem gente que diz assim, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Mas o Espírito Santo nos chamou para sermos diferentes.
E se nós acharmos que não sabemos como, Paulo diz, esta graça nos ensina a viver de maneira que agrademos ao Senhor em tudo o que nós fazemos. A graça nos ensina a obedecer a Deus, a viver de acordo com o que Ele quer para a nossa vida. Aleluia! Spurgeon tem uma frase que ele diz: onde quer que a graça de Deus venha com eficácia, ela faz o que vive desleixadamente negar os desejos da carne, faz com que o homem que cobiça ouro vença a sua ganância, afaste o homem orgulhoso das suas ambições, treina o ocioso a ter diligência, faz sobriamente devassa, que só se importava com frivolidades da vida. Não apenas deixamos essas paixões, mas as negamos e vivemos uma nova vida. Aleluia! Nós precisamos viver de maneira a manifestar a graça de Deus na nossa vida. Quando um crente manifesta esta graça de Deus, quer dizer que ele vive assim, de forma sóbria, sensata, equilibrada, de forma justa, está tratando todo mundo bem, de forma piedosa, em reverência e temor a Deus em todo o tempo. E não existe, queridos, maior testemunho para a salvação daquele que não conhece a Deus, do que um crente que manifesta a graça de Deus desta maneira. Eu vi a história de um capelão evangélico. Capelão é aquele soldado cuja responsabilidade é cuidar da vida espiritual dos que estão ali nas forças armadas. O capelão estava na guerra. Um soldado foi ferido no campo de batalha, e ele correu para ajudá-lo, e deitou aquele homem com cuidado na trincheira e perguntou: você quer que eu leia um trecho da Bíblia para você? E ele disse: não, eu estou com muita sede, eu preferia que o senhor me trouxesse água. Ele pegou o seu cantil, tirou, deu água para aquele homem. E agora, você quer que eu leia a Bíblia para você? Não, estou com a cabeça aqui mal acomodada, eu preferia que o senhor conseguisse alguma coisa. E ele tirou o capote, dobrou, fez um travesseiro, colocou ali. E agora, eu posso ler a Bíblia para você? Não, eu estou morrendo de frio. E ele tirou o seu casaco, colocou naquele homem e disse: e agora eu posso ler a Bíblia para você? Ele disse: se o que está escrito nessa Bíblia é que lhe ensina a viver assim, cuidando dos outros, eu quero que você leia essa Bíblia para mim. Porque pela graça de Deus ele fez aquilo, e agora aquele homem disse: eu quero também viver desta maneira. Um crente ensinado pela graça vive para testemunhar dela, manifesta essa graça nos seus atos, na sua vida. E nós precisamos viver assim, queridos, porque a graça de Deus nos ensina. Aleluia! Que coisa maravilhosa é a vida do crente. Começa pela graça. Deus encontra lá no mundo, tira das trevas, traz para a luz, muda o seu interior, transforma a sua vida, aleluia, faz dele uma nova criatura, que ele não poderia jamais pensar, nem sonhar em ser esta pessoa. Quantos crentes aqui, que antes tinham uma vida completamente desregrada, Deus os encontrou, transformou a sua vida, trouxe para a sua casa, mas agora, Paulo diz, essa mesma graça, essa mesma ação do Espírito Santo no coração, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos mostra como devemos fazer. Não há desculpa então para eu ser um crente que não consegue viver aquilo que a graça de Deus me capacita para ser. Não há desculpa para mim, porque se eu disser que não sei, eu estou dizendo que o Espírito não é poderoso o suficiente para me ensinar. Se eu disser que não posso mudar, eu estou dizendo que Ele não tem a capacidade de me transformar. Isso não é verdade. Não há crente ou não há alguém tão torto que o Senhor não possa lhe transformar numa nova criatura. Não há ninguém tão briguento que a graça não lhe faça ser mais calmo. Não há ninguém tão avarento que a graça não lhe faça ser mais generoso. Não há ninguém tão rebelde que a graça não faça ser mais obediente. Não há ninguém tão distante das pessoas que a graça não lhe faça ser amoroso.
Porque esse Espírito de Deus maravilhoso que habita em nós é um agente poderoso da graça de Deus para nos educar, nos transformar e nos fazer novas criaturas. Aleluia. Paulo diz então que a graça trouxe salvação e depois ela nos ensina a negarmos as coisas que não agradam a Deus. Viver de maneira sensata, justa e piedosa. Mas no verso 13 ele traz aí a terceira ação dessa graça, que é nos ensinar e nos capacitar a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós estamos hoje, queridos, vivendo num intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Quando ele veio na primeira vez, ele morreu na cruz para trazer salvação a todos os homens. Mas ele foi para o céu e ele prometeu dizendo: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vivemos nesta presente era, neste presente século, neste mundo presente, Paulo diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando olhamos para trás, vemos o que Cristo fez por nós na cruz. E Paulo diz que ele se entregou para nos remir, que ele se entregou para nos purificar, que ele se entregou para nos dar esta nova vida. Mas quando olhamos para frente, nós vemos que estamos aguardando a vinda do Senhor e breve ele se manifestará mais uma vez para vir buscar o seu povo, a sua igreja. Aleluia. Mas quando estamos aguardando Jesus, isso modifica a nossa maneira de viver. Se estamos aguardando Jesus, isso acaba afetando a nossa maneira de viver. O escritor C.S. Lewis diz que é quando os crentes se esquecem que são do céu, é quando eles deixam de pensar na outra vida, na vida eterna com Deus, que eles se tornam menos eficazes aqui nesta terra. Porque um crente que está sempre pensando em ir para o céu, ele é alguém poderosamente usado por Deus para viver nesta terra de maneira a agradar a Deus. Escrevendo a sua segunda epístola, capítulo 3, no verso 11, o apóstolo Pedro diz: uma vez que estas coisas irão passar, uma vez que tudo será desfeito, ele diz: vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a vinda do Filho de Deus. Aleluia. Porque nós aguardamos Jesus, queridos. Nós vivemos nesta terra de maneira diferente. O que você pensa sobre o céu determina o que você faz na terra. Porque quem almeja subir para encontrar com o Senhor e está pronto para nos ares ser, aleluia, envolvido pelo Senhor e viver com Ele para sempre, esta pessoa vive nesta terra de uma maneira diferente das pessoas que estão apenas desfrutando da vida que vivem aqui nesta terra. Pedro diz, uma vez que nós esperamos Jesus, nós devemos viver uma vida santa e piedosa. Santa quer dizer na maneira como nós vivemos. Piedosa quer dizer na reverência que nós cada dia demonstramos diante de Deus. Porque se somos crentes esperando Jesus, isso significa que nós precisamos viver todos os dias envolvidos por esta graça de Deus. As nossas convicções determinam as nossas atitudes. Aquilo que cremos determina aquilo que nós vivemos. E quando vivemos esperando Jesus, vivemos de maneira a honrar e agradar o Senhor em todas as coisas. Aleluia.
Jesus veio pela primeira vez para salvar a alma do homem, mas Ele virá pela segunda vez para transformar o nosso corpo e nos levar para estar com Ele. Ele veio pela primeira vez para ser crucificado, mas virá uma segunda vez para ser coroado como rei, aleluia. Ele veio pela primeira vez e foi posto no madeiro, mas virá a segunda vez e será colocado no trono, aleluia. Ele veio a primeira vez, mas virá uma segunda vez, não mais em humildade, mas em glória, aleluia. Virá para buscar a sua igreja e depois virá com ela para reinar sobre a terra. Ele veio a primeira vez e foi julgado pelos homens, mas ele virá outra vez para julgar toda a humanidade. Veio, aleluia, como o Cordeiro de Deus, mas virá outra vez como o leão da tribo de Judá. Aleluia, e aquele que o recebeu como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, se assentará no trono para reinar com ele quando vier sobre as nuvens para estabelecer o seu reino aqui nesta terra, aleluia. E a graça de Deus, queridos, é que nos faz viver nesta expectativa da volta de Jesus. Se algum crente não lembra da volta de Jesus, se algum crente não está pensando realmente em encontrar Jesus, está faltando graça, está precisando mais graça, a graça que nos faz viver de maneira que, estando na terra, estamos com o pensamento voltados para o céu. Embora vivamos aqui todos os dias, mas vivemos como se fosse cada dia o último dia, esperando o Senhor vir buscar a sua igreja. Jesus nos comprou, queridos, nos remiu, Paulo diz, e Ele nos comprou para sermos dele, e breve Ele virá para buscar aquilo que é dele, aleluia. Quantas pessoas estão vivendo completamente alheias a isso, rejeitando a graça de Deus, vivendo da maneira que lhe agradam, distante de Deus. Mas Jesus veio a este mundo para nos comprar e nos purificar. E ele diz, Paulo, um povo seu, exclusivamente seu. Um povo que vive para Ele, um povo que o honra, dedicado às boas obras, ou seja, aquilo que Ele se agrada de nós, aleluia. Nós precisamos nesta noite reconhecer, queridos irmãos, que a graça de Deus, ela é indispensável à vida cristã. Se você é crente, é pela graça. Se você é santo, é pela graça. Se você é justo, é pela graça. Se você vive e demonstra Jesus na sua vida, é pela graça de Deus. Pastor, e se eu não estiver conseguindo viver dessa maneira? Então você tem a graça de Deus. Clame a Ele, busque a Ele. Porque a graça de Deus não é uma força vazia, é a ação do Espírito Santo, o agente da graça de Deus no nosso coração. E esse mesmo Espírito, Ele vai nos ajudar a crescer nesta graça e a vivermos cada dia de maneira a honrar o nosso Senhor. Porque é Ele que nos convida à oração, é Ele quem nos chama à consagração, é Ele que nos desperta para ler a palavra, é Ele que nos chama para estar na igreja. Nós só precisamos, queridos, não resistir a esse chamado do Espírito Santo e buscar cada dia viver conforme a sua direção para a nossa vida. Como está a nossa expectativa da volta de Jesus? Será que se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos prontos para encontrá-lo? Alguém pode ter medo, não, eu não sei. Mas olha, é a graça de Deus que nos prepara para isso. O que nós precisamos, queridos, não é garantir que estamos prontos por nossa força, mas sim buscar de Deus cada dia a graça, a direção, a força, a orientação para que nós possamos viver desta maneira. Deus, aleluia, em sua graça, nos
colocou esta palavra no coração para nós entendermos. Estamos vivendo no intervalo das duas vindas de Jesus. A primeira já aconteceu, por isso nós somos salvos. A segunda breve acontecerá, porque ele veio a primeira, a graça raiou e nós iniciamos a vida cristã quando fomos alcançados por esta graça. Ele nos remiu, nos purificou, nos fez novas criaturas, mas a mesma graça que nos tirou das trevas, nos tira também de uma vida que não honra ao Senhor, nos dirigindo os passos para que vivamos para honrar o Senhor. Ela nos ensina, ela nos capacita, ela nos corrige, aleluia. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo: não, pastor, primeiro eu vou deixar de fazer isso, para depois eu ser crente. Não, primeiro eu vou mudar, para depois eu ser crente. Pastor, primeiro eu vou deixar certas coisas para ser crente. Primeiro eu vou melhorar para ser crente. Sabe quando é que você vai ser crente assim? Nunca. Porque nós não melhoramos, nós não mudamos, nós não deixamos a vida do mundo por nossa força. Agora você quer ser um crente que deixa a vida do mundo, um crente que é mais santo, um crente que é mais consagrado, um crente que busca mais a Deus? Aleluia, confie na graça do Senhor e busque-a a cada dia. Como eu busco a graça? A graça é Deus, é seu favor, é seu Espírito agindo em nós. Então buscamos a Ele quando oramos a Ele, quando louvamos a Ele, quando pedimos a Ele que haja em nós e quando obedecemos à direção do seu Espírito Santo. Há crentes que continuam os mesmos velhos crentes, porque continuam resistindo ao Espírito que diz: mude, mude, mude. E nós não mudamos porque achamos que somos assim mesmos. Mas Deus, em sua graça, nos traz essa noite para entender. Ele nos salva e Ele nos ensina a viver de maneira a agradar o Senhor. Aleluia. Deus é o maior interessado que nós tenhamos uma vida que agrada a Ele. Por isso Ele nos dá o seu Espírito para nos corrigir, para nos orientar, para nos capacitar. Se precisa de graça, chame o Deus da graça, clame ao Deus da graça, porque Ele tem graça sobre graça para nos dar. Eu li uma história de um jovem que vivia discutindo com seus pais, vivia brigando com eles. E eles no zelo queriam que ele fosse crente, queriam que ele andasse nos caminhos do Senhor, queriam que ele agisse como crente, mas aquele jovem era rebelde, seguia mais a cabeça dos seus amigos, dizia: isso não tem nada a ver, e vivia de qualquer maneira, e vivia tanto em discussão com seus pais que deixou a sua casa e foi embora. Foi viver a vida, ou como ele pensava, foi gozar a vida, mas nada foi como ele estava pensando. A sua vida se transformou em aflição, em tristeza, envolvido em drogas, envolvido em tantas coisas, confusões, muitos atropelos, indo de mal a pior. E um dia, estando na sarjeta, ele encontrou alguém que lhe falou da graça de Deus. Aquela palavra raiou no seu coração, aleluia. E ele decidiu entregar a vida para Jesus e realmente ser um crente. Jesus mudou a sua vida. Jesus mudou a sua vida, mudou a sua história. Ele foi transformado de dentro para fora, passou a ser uma nova criatura, uma nova vida. Agora ele passou a ter, e ele decidiu reconciliar-se com seus pais. Mas com medo de não ser aceito, porque saiu de casa dizendo tantas coisas com os seus pais. Ele escreveu uma carta dizendo: pai, eu estou voltando para casa, eu agora sou crente em Jesus. Tal dia eu vou no trem, o trem que passava na cidadezinha que ele morava com seus pais. E ele disse: se o Senhor me aceitar, se o Senhor me perdoar, se o Senhor me quiser de volta, pendure um lenço branco naquela árvore que fica em frente à nossa casa. E quando o trem vier passando, que eu ver o lenço pendurado,
eu saberei que o Senhor me recebe de volta, que o Senhor me perdoa, e aí eu desço na estação. Mas se o Senhor não quiser me perdoar, eu entendo, porque eu disse tanta coisa, eu fui tão rebelde, eu fui tão ruim, e se não houver nenhum lenço, eu vou seguir em frente, continuar a minha vida. No dia aprazado, ele tomou o trem, e vinha naquela ansiedade, mais com a cabeça para fora do que para dentro do trem, esperando até chegar à sua cidadezinha, quando o trem dobrou a curva, apontando para a sua cidade, e ele olha para a árvore na frente da sua casa. Não tinha um lenço branco pendurado, tinha dezenas de lenços brancos. Aliás, em todas as árvores, até a estação, haviam dezenas e dezenas de lenços brancos pendurados naquela árvore. Era uma mensagem do seu pai dizendo: eu te perdoo, eu te aceito, volte para casa. E ao descer na estação, abraçou o seu pai. Esta é uma imagem da graça de Deus, queridos. Nós erramos, às vezes até dizemos coisas até mesmo contra Deus, fazemos coisas que sabemos que o desagrada, mas a sua graça faz colocar os lenços brancos nos galhos das árvores para dizer: volte, eu lhe acolho, eu lhe recebo, eu lhe mudo, eu lhe capacito a ser diferente. Aleluia. E que nós possamos nesta noite entender que a graça de Deus não é apenas uma força para nos julgar, não é apenas uma norma para nos condenar, mas é a maravilhosa mão do Pai estendida, que não apenas nos salvou e nos tirou das trevas, mas nos dá a capacidade de andarmos na luz e vivermos de maneira a agradar e honrar o Senhor. Essa graça nos salva, essa graça nos ensina e essa graça nos prepara para encontrar o Senhor Jesus quando Ele vier. Aleluia, buscar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, preparado e vivendo nesta terra para honrar o seu santo e maravilhoso nome. Que graça maravilhosa, aleluia. Que graça maravilhosa, esta graça de Deus, queridos irmãos. Parece que combinamos para ser um dia de comemoração de fogos. Não sei se é por outra coisa, mas para mim eu vou tomar como sendo um anúncio da graça de Deus, que é de fato algo para se comemorar, é algo para se agradecer, é algo para se louvar. Se você veio nesta noite talvez pensando: meu Deus, eu estou tão cansado, não sei nem se vai valer a pena ir para o culto, sai daqui dizendo: Deus, obrigado por sua graça, obrigado por me salvar, obrigado por me ensinar, obrigado por me conduzir, obrigado por me levantar, obrigado, Deus, por teu Espírito que desde o princípio até o fim está comigo, me conduzindo, aleluia, nesta vida para honrar e louvar ao Senhor com todas as nossas atitudes. Que Deus, em sua graça, continue nos abençoando, nos ajudando, e que nós possamos viver por esta graça todos os dias, até que Ele venha e volte para nos buscar e estarmos com Ele para todo sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.